Olá, olá, meus irmãos, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo na paz? Vamos rompendo, já estamos no nosso 21º dia e hoje leremos Lucas capítulo 5 e 6. Quero contar com a sua atenção, você que está acompanhando aí, pode compartilhar esse link. Não deixe falhar, gente, não deixe acumular. Se acumular, depois o negócio fica difícil você pegar aí e atualizar, vai acabar sobrecarregando. Então, tira 15 minutos, 20 minutos por dia e faça a sua leitura. Tenho certeza que você está sendo muito edificado nesse tempo. E nós estamos aí firmes e fortes hoje, Lucas 5 e 6, no nosso dia 21. Vamos todos juntos, firmes e fortes? Num dia em que passeava pela praia do Mar da Galileia, conhecido também como Mar de Genezaré, Jesus foi seguido de perto por muitas pessoas que queriam avidamente ouvir a palavra de Deus. Para que pudessem ensinar de modo que o ouvissem, Jesus precisava de uma solução. E ele a encontrou quando notou que alguns pescadores lavavam as redes de 2 barcos perto da praia. Jesus subiu num deles que pertencia a Simão Pedro e lhe pediu para levar a embarcação para a água. Simão Pedro atendeu. Jesus então se sentou e de frente para as pessoas passou a ensinar a palavra de Deus. Quando terminou de ensinar, Jesus disse o seguinte a Simão Pedro: agora leve o barco para as águas mais profundas, e lá você e seus companheiros pesquem com as redes. Simão Pedro argumentou sua frustração: mestre, nós pescamos a noite toda e nós não conseguimos pegar nada. Depois completou: mas como és tu que estás mandando, vou lançar as redes. A pescaria foi extraordinária. Eles pegaram tanto peixe que as redes começaram a se rasgar. Felizes, Simão Pedro e seus companheiros fizeram sinais pedindo ajuda aos pescadores que estavam no outro barco que tinham ficado na praia. Juntos pescaram tanto que os barcos ficaram cheios ao ponto de correrem o risco de afundar. Quando viram isso, todos os pescadores ficaram maravilhados. Já na praia, Simão Pedro se ajoelhou diante de Jesus e pediu: mestre, fique longe de mim, porque eu não passo de um pecador. Ele fez esse pedido porque estava totalmente maravilhado. Aliás, não só ele, mas todos os que viram o que tinha acontecido, inclusive Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão Pedro na cooperativa de pescadores. Vendo o que sentiam, Jesus tranquilizou Simão Pedro: não fique com medo, a partir de agora você será pescador de pessoas e não de peixes. Depois de ouvirem essas palavras, os pescadores puxaram seus barcos para a praia, onde os deixaram com os empregados e seguiram Jesus. Estando Jesus numa cidade da Judéia, alguém o procurou. Era alguém cujo corpo estava totalmente tomado por uma grave doença na pele. Ele chegou perto de Jesus, curvou-se até o chão e fez o seguinte pedido: mestre, sei que se quiseres tu podes me curar. Jesus, lhe estendendo a mão, tocou no seu corpo e disse: é claro que eu quero, fique limpo agora. O homem ficou curado imediatamente, sem doença alguma. No entanto, Jesus lhe pediu com muita clareza: eu quero que você vá ao templo, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta exigida em Levítico 13:14. Assim ninguém contestará a sua cura. A fama de Jesus se aumentava cada vez mais. Centenas de pessoas vinham ao seu encontro para ouvirem seus ensinos e também para serem curadas. Jesus, no entanto, depois de as curar, retirava-se para lugares afastados a fim de orar. De volta a Cafarnaum, Jesus estava ensinando. A casa estava cheia, com pessoas vindas de muitas cidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Também havia fariseus e teólogos no recinto. Nesse dia, Jesus mostrou mais uma vez que, pelo poder que o Deus eterno lhe dera, tinha a capacidade de curar. Do lado de fora, numa maca, estava um paraplégico com o desejo de ser curado. Alguns amigos tentaram levá-lo para perto de Jesus, mas era impossível, porque não conseguiam passar por causa da multidão que se aglomerava dentro e fora de casa. Eles não desistiram e subiram com o paraplégico até a parte superior da casa. Fizeram uma abertura no teto e baixaram a maca do meio da casa à frente de Jesus. Vendo uma fé tão compassiva, Jesus disse ao paraplégico: querido, eu perdoo seus pecados. Os fariseus e os teólogos ficaram indignados com essas palavras. Eles não falaram, mas pensaram: que blasfêmia horrível é essa?
Nenhum ser humano pode perdoar pecados, só o Deus eterno. Por saber o que pensavam, Jesus disse: Eu sei bem o que vocês estão pensando. O que eu deveria dizer então? Eu perdoo os seus pecados? Ou seria melhor eu falar: levante-se e comece a andar? Eu preferi dizer: eu perdoo os seus pecados. Assim vocês saberão que eu posso perdoar pecados. Eu tenho essa autoridade. Em seguida dirigiu-se ao paraplégico e lhe disse: Amigo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente o ex-paraplégico pulou, enrolou a maca, que era uma esteira, onde vivia deitado, e voltou para sua casa. Feliz com o que aconteceu, dava glórias a Deus sem parar. As pessoas que tinham testemunhado a cura ficaram maravilhadas e cheias de fé, e diziam umas para as outras: Coisas extraordinárias aconteceram aqui hoje. Algum tempo depois, andando por Cafarnaum, Jesus passou perto da coletoria, onde os impostos cobrados pelo Império Romano eram pagos. No balcão estava Levi, que é Mateus, que ali trabalhava. Jesus o observou sentado em seu posto e o chamou: Siga-me! Levi se levantou imediatamente, abandonou a profissão e se tornou um seguidor seguidor de Jesus daí por diante. Para registrar sua decisão, Levi ofereceu um jantar especial em sua casa. Eram muitos os convidados, entre eles coletores de impostos, fariseus e teólogos, além de Jesus e seus companheiros. Durante o jantar, os fariseus e seus amigos teólogos começaram a provocar os companheiros de Jesus, dizendo coisas assim: Por que vocês participam de festas onde os coletores de impostos e outras pessoas desclassificadas estão? Quando chegou a hora de Jesus falar, ele respondeu: Quem acha que tem saúde não precisa de médico. Só precisa dele quem reconhece que está doente. Do mesmo modo, meu convite é ao arrependimento e só aceita quem reconhece que é pecador. Os teólogos não gostaram da resposta e trouxeram outro assunto para a discussão que sempre acontecia nesses encontros. Temos outra questão. Os seguidores de João Batista não participam de encontros como este, porque estão sempre dedicados ao jejum e às orações. Já seus companheiros, pelo contrário, apreciam um jantar festivo. Jesus respondeu: Peço que imaginem e respondam: Quando um noivo convida seus amigos para a festa do casamento, o que eles devem fazer? Ir e comer ou ficar em casa jejuando? Fiquem tranquilos, porque chegará o tempo em que o noivo estará ausente e seus amigos precisarão orar e jejuar. Ainda no jantar, Jesus encerrou a sua palavra com algumas comparações e a primeira foi a seguinte: Se você tem uma roupa nova, não vai cortar um retalho dela para consertar uma roupa velha, vai? Todo mundo sabe que o remendo da roupa nova não serve para a roupa velha. A segunda foi: Imagine que você vai servir café aos seus convidados. Você não vai preparar um café fresco e o servir numa xícara com o resto do café velho. Vai ficar horrível. Por isso você servirá o café recentemente preparado em xícaras limpas. Todo mundo aprecia um café fresquinho. Lucas capítulo 6, vamos juntos. Em Israel, a legislação religiosa dos judeus proibia qualquer tipo de trabalho no sábado. Num sábado em que Jesus passava por uma fazenda de cevada, os apóstolos começaram a colher e a comer espigas, separando os grãos com as mãos. Os fariseus os questionaram: Ei, isso não é permitido no sábado. Por que vocês estão infringindo a nossa legislação? E Jesus defendeu seus apóstolos: Vocês realmente conhecem as Escrituras? Se as conhecessem, saberiam o que o rei Davi fez. Ele e seus companheiros estavam com fome. Ele entrou na cabana sagrada, pegou, comeu e repartiu com seus companheiros os pães consagrados, que só os sacerdotes podiam comer. Não foi assim? E concluiu: Eu sou maior que o sábado. Foi também num sábado, outro episódio similar que ocorreu. Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Um dos presentes tinha a mão direita totalmente atrofiada. Os teólogos e fariseus estavam de olho em Jesus para ver se ele faria alguma cura no sábado, de modo que o pudessem acusar de desobedecer à legislação. Jesus, mesmo sabendo o que muitos ali pensavam, chamou o homem para o centro do salão com as seguintes palavras: Ei, você! Levante-se e venha para a frente para que todos o vejam. Ele se levantou e aproximou-se de Jesus. E Jesus falou o seguinte aos presentes: Eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. No sábado, nós estamos livres para fazer o bem ou só estamos impedidos de fazer o mal? Em seguida foi mais direto: No sábado, podemos salvar uma vida ou temos que deixar que a pessoa morra? Então Jesus disse ao homem: Estenda a sua mão.
O homem estendeu a mão atrofiada, ao qual ficou completamente restaurada. Esse milagre despertou a fúria dos fariseus e teólogos, que começaram a bolar um plano para matar Jesus. Como era seu costume, Jesus se retirou mais uma vez para um monte perto do mar da Galileia para orar, e ali passou a noite diante do Deus eterno em oração. Quando amanheceu, ele chamou seus seguidores que acompanhavam, e dentre eles formou uma equipe com apenas 12 integrantes, os quais chamou de apóstolos. Eis os nomes deles: Simão Pedro e seu irmão André, os irmãos Tiago, o maior, e João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, que era conhecido também como Nataniel, Mateus, também conhecido como Levi, Tomé, Tiago o pequeno, filho de Alfeu, e Simão, cujo apelido era nacionalista, Judas Tadeu, filho de outro Tiago, e Judas Iscariote, o futuro traidor. Depois dessa escolha, Jesus desceu do monte e parou num lugar plano perto do mar da Galileia. Ali já estavam outros seguidores e mais outras pessoas, vindas também da Judéia, de Jerusalém, das cidades mediterrâneas de Tiro e Sidom, no que seria hoje o Líbano. Todos queriam ouvir Jesus ensinar. Muitos queriam ainda ficar livres de suas enfermidades. Ele pregou e curou, libertando os que eram atormentados pelos demônios. Todos procuravam tocar em Jesus. Ele tinha poder para curar e curava a todos. Diante daquela gente toda, olhando para as pessoas, Jesus os abençoou com as seguintes palavras: Vocês, pobres, são felizes, porque a graça do Deus eterno os abençoa. Vocês que agora passam fome são felizes, porque são alimentados. Vocês que agora choram são felizes, porque terão motivos para rir. Vocês que têm sido odiados, expulsos das cidades, caluniados e rejeitados como indignos, são felizes por me seguirem. Fizeram assim com os profetas do passado. Chegará o dia em que vocês se alegrarão com a recompensa que receberão no céu. E ele disse ainda: Eu lamento pelos que agora são ricos, no futuro eles estarão em perigo, porque a sua riqueza para nada valerá. Lamento pelos que agora vivem com fartura em tudo, no futuro eles estarão em perigo, porque a fome os alcançará. Lamento pelos que agora festejam sem parar, no futuro eles estarão em perigo, porque é artificial a alegria das festas que participam. Lamento pelos que agora também são sempre elogiados, no futuro eles estarão em perigo, porque no passado seus ancestrais elogiaram os falsos profetas. E Jesus continuou: Minhas palavras são diferentes das que vocês têm ouvido. Amem os seus inimigos e procurem fazer o bem aos que têm raiva de vocês. Abençoe os que querem o mal de vocês, orem pelos que maltratam vocês, jamais reajam com violência à violência que sofrerem. Quando alguém pedir alguma coisa, não se omitam. Quando alguém precisar de alguma coisa, não emprestem, doem generosamente. Em tudo, façam aos outros tudo aquilo que gostaria que fizessem com vocês. Todos amam os que o amam. Não há virtude nisso, até os malfeitores amam os que os amam. Que virtude há em fazer o bem só para amigos? Nenhuma. Todo mundo age desse modo. Que virtude há em emprestar para depois receber? Nenhuma. Até os malfeitores agem desse modo, certos que terão de volta o que investiram. Amem os seus inimigos, façam sempre o bem e doem sem esperar nada em troca. A recompensa virá do Deus eterno, que os considerará como seus filhos queridos. Sigam o modelo do Altíssimo Deus eterno, que é bondoso com os bons e igualmente bondoso com os ingratos e perversos. Tratem uns aos outros com ternura, assim como o Pai eterno é cheio de ternura com vocês. E Jesus falou ainda mais: Não fiquem procurando defeito nos outros, que é uma atitude muito comum nas pessoas. Se vocês forem bondosos nas suas palavras sobre os outros, estejam certos que serão bondosos as palavras que eles falarão sobre vocês. Não sejam excessivamente críticos dos outros, para que o clima seja de compreensão, não de condenação. Doem e receberão. Sim, vocês receberão em dobro do bom e do melhor, e se a generosidade for o estilo de vida que vocês adotarem. Em seguida, Jesus fez algumas comparações para tornar ainda mais clara a sua mensagem. Na sua primeira comparação, Jesus perguntou: Vocês acham que um cego pode conduzir outro cego? É lógico que os dois cairão num buraco. Na segunda comparação, Jesus afirmou: O aluno não sabe mais que o seu professor. Quem é realmente inteligente presta atenção ao que o seu professor ensina. Na terceira comparação, Jesus começou com a pergunta: Por
que vocês se apressam em corrigir os erros dos outros se vocês têm seguido pelo mesmo caminho? Não adianta se oferecerem para ajudar o outro a se livrar do erro se vocês cometem o mesmo erro regularmente. Parem de hipocrisia. Ponham em ordem primeiro a sua própria vida antes que quererem corrigir a vida dos seus amigos. Na quarta comparação, Jesus trouxe um exemplo da agricultura. Uma árvore frutífera, se for saudável, dará bons frutos, mas a árvore cheia de bicho não dará frutos bons. O valor da árvore frutífera vem do que ela produz. Não nasce figo na grama, não há uva na roseira. Na verdade, uma pessoa boa tira o que é bom do seu coração, assim como uma pessoa má só produz maldade. Se o coração é bom, coisas boas saem dele. E Jesus fez ainda outra comparação. Sei que muitos consideram que eu sou o Cristo que haveria de vir. Que adianta se eles não seguem os meus ensinos? Eu me alegro com todos aqueles que me procuram, ouvem-me e procuram praticar o que eu estou ensinando. Eu os comparo a alguém que, para construir a sua casa, cavou até encontrar a rocha e sobre ela fincou as fundações. Essa casa bem construída resistiu à enxurrada e permaneceu firme e segura. Bem diferentemente, aqueles que me ouvem, mas não a praticam, são como alguém que construiu a sua casa sobre superfície sem fazer devidas fundações. Quando a enchente chegou, a casa desabou, com terríveis consequências para os seus moradores. Amém. Assim fechamos então Lucas 5 e 6, o nosso dia 21. Lucas, nós vamos ver muitos dos ensinos de Jesus, as parábolas, coisa boa. Que nós não sejamos como esses que Jesus estava condenando, gente. Gente que ouve, que fica atento ao que Jesus está ensinando, mas não pratica, não coloca na prática. Jesus estava dizendo, eu preciso que vocês creem em mim, mas que vocês obedeçam o que eu estou ensinando, que a gente possa ser não somente ouvinte, mas praticante da palavra. Espero você amanhã para o nosso dia 22, para Lucas 7 e 8. Que Deus te abençoe. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Deus guarde a sua vida, a sua família. Tire um tempo para orar, para meditar. Que Deus te guarde e até amanhã. Vão em paz.